Depois de alertar os filipenses do perigo da divisão entre os irmãos, Paulo vai então alertar eles sobre o perigo da ansiedade. Vamos ver. Versículos de 4 a 7. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Tem muita verdade prática aqui nesses versos, né? Paulo começa encorajando os filipenses, ainda mais uma vez, a se alegrarem, né? Não nas circunstâncias, não nas orações respondidas positivamente, mas a alegrarem-se em quê? O que diz o verso? No Senhor. Alegrarem-se em Cristo, a lembrarem-se de Jesus, a lembrarem-se ali no capítulo 2 que Paulo relatou o exemplo maravilhoso, magnífico do nosso Senhor Jesus, a humildade dele em vir esvaziar-se, né, da sua glória para vir morrer por nós. E quando nós nos lembramos desse exemplo, não tem como nós não nos alegrarmos no Senhor, independente das circunstâncias da nossa vida, independente das orações que não são respondidas da forma que nós queremos, nós podemos nos alegrar no Senhor, pelo que Ele fez, pelo que Ele é, né? E aí ele diz também, perto está o Senhor. O significado disso pode ser tanto no sentido de que ele estava dizendo, olha, perto está a volta, a segunda vinda de Cristo, como ele pode dizer, perto está o Senhor no sentido de intimidade. Olha, Jesus está perto de nós. Independentemente, esses são dois motivos, independentemente da tua interpretação, são dois motivos que devem, de fato, nos causar alegria, né? Nos trazer alegria, nos fazer alegrarmos no Senhor. Não somente, então, a alegria deve ser uma característica dos cristãos, mas a segunda coisa que Paulo traz aqui é a amabilidade, ou outras versões colocam moderação ou razoabilidade. A ideia aqui é que nós sejamos conhecidos por sermos razoáveis, por sermos equilibrados, por sermos moderados. Paulo diz, inclusive, não só com os cristãos, mas ele diz conhecida de todos os homens, a vossa moderação, a vossa amabilidade. Então, mesmo com os não cristãos, que geralmente é mais difícil de sermos amáveis, de sermos equilibrados, porque eles pensam tão diferente de nós, Paulo está dizendo, a vossa amabilidade, a vossa moderação, o vosso equilíbrio precisa ser conhecido de todos os homens. Eu não sei vocês, mas nós estamos vivendo numa época em que os extremismos têm aflorado, né? A gente briga por futebol, a gente briga por política, a gente briga até mesmo por teologia, né? Os cristãos estão brigando hoje em dia até mesmo por teologia. E a gente vê Paulo dizer na carta a Tito, no capítulo 3, verso 2 de Tito, ele diz, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Queridas, uma sociedade que está pronta a gritar radicalismo, a gritar extremismos, nós precisamos ser conhecidas pela nossa amabilidade, pela nossa moderação, pelo nosso equilíbrio, especialmente nas redes sociais. A gente não precisa e não deveria gritar nossa opinião em todos os lados. A gente não deveria nos posicionar de maneira a acusar qualquer pessoa que pensa diferentemente de nós, de não ser cristão, de não ser uma boa pessoa. Enfim, poderia falar bastante aqui, mas vou deixar nisso. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então, a terceira qualidade do cristão maduro, lembra, a primeira foi a alegria, a segunda a moderação. A terceira a gente vê aqui que ele não vive ansioso, pelo contrário, ele é um guerreiro na oração. É importante a gente notar que os cristãos filipenses de séculos atrás também lutavam com ansiedade. Muitas pessoas vão dizer que a ansiedade e a depressão são maus do século XXI, mas a gente vê aqui na Bíblia que é um mal humano, né? De pessoas aqui de séculos e séculos atrás. E a gente pode realmente se enxergar nesse comando, né? Da ansiedade. Quantas vezes a gente se encontra ansiosas? Quantas vezes a gente passa a noite rolando na cama pensando em todos os e se? E se isso? E se aquilo? Qual que vai ser o pior cenário possível dessa situação? Eu amo que Paulo, ele não só dá um comando aos seus irmãos filipenses, ele não só diz, olha, não andeis ansiosos, como ele também nos dá ou dá a eles, né, e também a nós, um antídoto. Ele diz, olha, não sejam ansiosos, mas ele também diz, em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, fazer conhecidas a Deus os vossos pedidos, as vossas necessidades. Então, muitos de nós, infelizmente,
se dizem cristãs, mas acabam vivendo como ateias funcionais. O que eu quero dizer isso? Um ateu funcional é aquela pessoa que diz que acredita em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Quando a gente não acredita no poder da oração, é exatamente isso que a gente está fazendo. Nós estamos vivendo como ateias funcionais, como se Deus não existisse. A gente não acredita realmente que a oração muda as coisas. Deus, ele nos manda orar. Nos evangelhos, quando Jesus fala sobre oração, ele nunca diz: e se vocês orarem, façam assim. Ele diz: e quando vocês orarem, façam assim. É uma expectativa de Deus que nós vamos orar. Deus Pai, Ele está não só disposto, mas Ele está feliz em receber as nossas orações através do Espírito por causa do que o Filho já fez. Quando a gente ora, a gente entra na beleza da comunhão da Trindade. A oração ao Pai via Espírito por causa do que o Filho fez. Isso é maravilhoso. A oração nos coloca nessa comunhão com a Trindade.